Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para a segunda parte do React do canal Um Sábado Qualquer sobre criacionismo. O primeiro foi sobre o Egito e agora o criacionismo nos moldes do Vodu dalmeniano. Vamos ver o que o nosso amiguinho tem a dizer. E lembrando que ele é um humorista, ele faz essas charges, né? Esses desenhos, é incrível o trabalho dele. Vai lá, pode acompanhar. Então ele traz esse humor, tá? Mas se tiver algum detalhe assim a ser corrigido, a ser observado, eu vou trazer à tona também, porque é importante para nós, tá bom? Então vamos seguir? Saudistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre criacionismo. São os vídeos que vocês mais gostam de assistir, que dão mais views aqui no meu canal, e são os mais trabalhosos também, porque exige uma pesquisa de semanas para conseguir trazer informação mastigadinha, bonitinha, filtrada, sem problemas, sem erros. E agora, criacionismo Vodu. Exatamente, eu resolvi pesquisar as religiões de matriz africana, que vieram do continente africano para as Américas. E nós temos duas religiões que se destacam. A Yorubá, que vocês conhecem muito bem aqui no Brasil. Nós temos o Candomblé como representante, e a religião Vodu, que ficou mais ali na América Central e na América do Norte. Essas são as duas grandes fés que vieram para as Américas. Eu vou falar sobre o criacionismo Vodu hoje, e semana que vem sobre o criacionismo Yorubá. Mas antes de começar... Tem um equívoco ali, mas daqui a pouco eu acerto. A falar dos deuses do Vodu, eu preciso dar um contexto histórico antes. Nesse vídeo vai ser importante eu falar sobre a etnia, sobre aquele povo, e aí depois eu vou para a religião daquele povo. Então você separa esse vídeo em duas partes, beleza? Então eu vou falar depois da religião. Então vamos lá. Contexto histórico. Entre 1500 e 1900 ocorreu o tráfico negreiro do continente africano para as Américas. A rota dos escravos, ela vinha da costa da África, a região conhecida hoje como os países Togo, Benin, Gana, Nigéria. Aquela era a região onde os povos que habitavam aquele local eram escravizados e levados para as Américas. E naquela região existia dois grandes impérios, o Império de Oió e o Reino de Daomé. Só um detalhe, essa parte do tráfico que houve de pessoas ali é no final. Tá? No final do período, desde do começo até no comecinho do final do século XVIII, para o começo do XIX, já estava sendo transferido para o Reino Daomé. O Reino Daomé só vai ter uma explosão de tráfico ali quando é proibido, porque aí tinha que ser um tráfico marginalizado e criminoso, porque a Marinha Britânica fazia o policiamento dos mares. Então não dava para vir do Congo, porque a maior parte dos escravizados vinha do Congo, porque vinha da Angola, dos povos bantos, daquelas comunidades, tribos ali do Congo, dos povos bantos. Então vinha muito de lá. Depois que vai ter essa primícia aí dos reinos de Daomé, porque foi proibido o tráfico, então aquela parte ali ficava muito bem vigiada, então não dava. Então por isso que a gente tem muita história dos povos do Daomé e de Oió, os povos iorubás, nagôs, muito vívidas na nossa cultura, porque foram os últimos a chegarem aqui. Dois grandes impérios que não se bicavam e que prosperaram durante mais de 500 anos, esses impérios. Só acabaram com a colonização europeia e conseguiram vencer eles em batalha. Pois bem, esses impérios eles não se bicavam. Era como se fosse Roma e Cartago. Dois grandes impérios que, às vezes, um tem hegemonia, às vezes o outro vive em guerra e seguem suas vidas. Cada um com a sua etnia, com a sua cultura, com a sua fé. O Império de Oió era da etnia Yorubá. E o Reino de Daomé era da etnia Fon. Fon. Era esse o nome da etnia. E a religião deles era o Vodu. Então você tinha dois povos vizinhos, um com a religião Yorubá e outro com a religião Vodu. Beleza? Esses povos eles foram escravizados e levados para as Américas. Quem era do Império de Oió, da etnia Yorubá, ficou mais da América Central para baixo, ficou mais na América do Sul. E deu-se origem no Brasil ao Candomblé, com os nossos populares orixás. E logo depois a Umbanda. E o povo do Reino de Daomé, que foi escravizado e levado para as Américas, eles ficaram locais mais na América Central e América do Norte. Até que o Vodu é conhecido na América do Norte. Na América Central, por exemplo, o Haiti, a religião oficial do Haiti ainda hoje é o Vodu. A religião oficial de Benin, que é o país da África, onde se localizava o Reino de Daomé, a religião oficial é o Vodu. A gente ouve Vodu. Então a gente vai ter que fazer essa correção, que ela é histórica, que não foi bem assim não. Nós tivemos muita gente do Daomé vindo para o Brasil sim, e nós temos dentro do conceito de Candomblé nações. E entre essas nações nós temos a nação Nagô, que vai dar origem ao Queto, que é dos povos iorubás. Nós temos os Jeje, que é os daomenianos, né? Que vão cultuar os seus voduns e vão fazer o seu candomblé. Então tem o jeje, tem o jeje comum e tem o jeje marri, que são duas formas diferentes de cultuar
os mesmos vodus. Então, os dalmenianos também vieram para cá e impactaram, sim, aqui o Brasil. Claro que eles foram mais para o centro e para o norte, né? À toa que nos Estados Unidos tem muito o voodoo, e eles popularizam muito essa figura do boneco de voodoo e aquela coisa toda, principalmente no cinema, né? Então, nos Estados Unidos teve muito dalmeniano indo para lá, sendo escravizado lá. Em Cuba temos muito, mas também não foram só eles. Por exemplo, os iorubás também foram para lá, né? À toa que existe a santeria, você percebe santeria em Cuba, no Haiti você percebe santeria no México. Então os iorubás também foram para lá. Então, assim, de fato, foi uma mistureba mesmo que fizeram dos povos africanos aqui, e a gente vê influência em tudo. Claro que uns são mais, outros são menos aqui no Brasil mesmo, só a partir lá do século passado que a gente percebe esse crescer do candomblé de Queto, justamente por causa da memória afetiva muito recente dos povos iorubás chegando aqui. Se fosse o contrário, o candomblé de Angola seria o mais popular, porque foram de maior número aqui no Brasil. Só um concertinho aí. Não é uma fé que existe praticamente no Brasil, então a gente vê muito pelo estereótipo, aquela coisa do bonequinho sendo alfinetado, e se resume nisso praticamente, né? Mas é uma cultura religiosa muito rica, com muitas entidades que você vai conhecer agora. Então é importante eu dar esse contexto histórico para vocês, não é uma coisa antiga, não é mitologia, é uma fé, é uma religião, e ainda a religião oficial de países, de grandes nações hoje, beleza? Ok, prosseguindo. Uma curiosidade, o filme Pantera Negra, ele tinha a guarda real feminina. Foi um estudo que eles fizeram de etnias e povos, né, do continente africano para esse filme. E essa guarda real feminina, ela foi inspirada em uma guarda real feminina que existiu no reino de Daomé. Então, dado esse contexto histórico... Mulher rei também. Esse conflito que tá falando de Daomé com o Oió também é relatado lá na Mulher Rei. Essa figura da mulher forte, poderosa, o exército das mulheres, as amazonas africanas, também é retratado lá. Vale a pena. Vamos à religião voodoo. Vamos ao criacionismo voodoo, que vocês irão saber hoje. No princípio, havia gêmeos. Exatamente, um casal de gêmeos. Eles foram os criadores do universo. Maú e Lisá. Porém, da mesma maneira que existe a Santa Trindade Católica, né, que Deus e Jesus e Espírito Santo é tudo uma coisa só, tudo junto e misturado, é e não é, também existe a Santa Dualidade voodoo. Eles eram gêmeos, eram dois, mas eram um só. Eram as duas coisas, eles podem ser representados separados, eles também são muito representados com duas cabeças, com duas faces. E existe essa dualidade. Um representa o dia, o olho dele é o sol. O outro representa a noite, o olho é a lua. Um é autoritário, o outro é benevolente. Um é o leste, o outro é o oeste. Entende? E Maú, que foi a criadora mor. Lisá é meio coadjuvante nessa criação. Eles eram gêmeos, mas Maú que meio que tinha ali a atividade. Ela que é representada como realmente a que criou todas as coisas. E Lisá tá ali, tá aí, Lisá, beleza, estamos aí. Mas Maú que é considerada a grande criadora, apesar de ter essa dualidade. Porém, Maú teve a ajuda de um pet para criar o universo. Ela teve a ajuda de uma serpente arco-íris. Aido Widu era o nome dela. O curioso é que serpentes arco-íris estão muito presentes em várias religiões, até distantes. Na Oceania, você tem o mito da serpente arco-íris. É interessante, a serpente arco-íris está presente em muitas religiões. E ela não é uma entidade maligna. Muita gente do cristianismo associa a serpente a coisas malignas. Nem toda religião vê dessa forma. As serpentes arco-íris, em muitas religiões no continente africano e na Oceania, são vistas como positivas, criadoras e boas. Essa serpente arco-íris era um ser mágico, dotado de poderes também. Ela teve uma grande participação também na criação do cosmos. Porque ela levava Maú em sua boca, exatamente, uma serpente gigante, meio, sei lá, tão feliz, que levava Maú em sua boca, e ela ia criando também as coisas. No seu trajeto sinuoso, ela criou os ventos, as curvas do planeta. As suas fezes viraram as montanhas. E é por isso que existem muitos minerais preciosos nas montanhas. Por quê? Porque as montanhas são fezes de um deus. Claro que vai ter coisas preciosíssimas e valiosas dentro daquela montanha. Faz sentido, faz todo sentido. E o curioso... Lá no vídeo anterior do Egito, eu explico essa questão da serpente vista com os olhos do inimigo, né? Lá é explicado. Mas a serpente como ajudante dos deuses, isso aí nós vemos com os indianos, a gente vê bastante, nós vemos na China bastante os filhos dos dragões, né? Na China tem bastante, e também aqui no Brasil. Tupã-Mirim, ele é educado basicamente por uma serpente ancestral. Antes da existência de qualquer outra coisa, já havia uma serpente aqui. Então, ele é educado por essa serpente, ela que ensina o tupi para ele. E através da língua do tupi, ele consegue fazer todas as coisas. Então, para alguns outros povos, se não me engano, é os Wanauá. Essa serpente chama-se Wanadi. E também tem aí depois a jiboia, que vai dar aos Rune Queen esse poder que vai usar na ayahuasca, que é aquela que faz a transição entre os mundos.
E como a gente já aprendeu com os egípcios, nós precisamos de 3 mundos para que haja existência, as 3 esferas, que a gente hoje lê como biosfera, atmosfera, ecosfera, sei lá qual o nome que seja, mas as esferas que vão se conjuntar para formar essas esferas, a esfera da existência. Então, assim, é muito rico a gente olhar com olho com carinho. Essas histórias, elas são muito boas para a gente ver como é que eles enxergavam o mundo naquela época. Um detalhe, essas histórias do Daomé, elas se popularizaram no Brasil e aqui nas Américas não foram contadas majoritariamente pelos seus próprios povos, foram contadas pelos jesuítas. Quem catalogava essas histórias eram os jesuítas. Quando eram contadas pela boca do ancião, elas tinham uma verdade muito mais apurada. Com a entrada do jesuíta, eles catalogando tudo conforme a sua visão europeia, eles travaram o desenvolvimento dessa oralidade. Então, também travaram essas histórias conforme eles liam. Tanto que, nas tradições africanas, onde surge Daomé ali, não existe religião. Não é religião, é tradição. O que ele está falando é uma tradição, é uma forma de filosofia para viver o mundo. Quando ele traz o Mau e o Lessa, que na verdade é uma divindade feminina e uma masculina, está falando de 2 povos. Está falando do povo banto, que vai cultuar o Lessa, que é os povos que mais se aproximam ali do próprio Daomé, e o próprio Mau, ou a própria Mau, que é a deusa ou a matriarca da tribo que vai dar origem ao Daomé. Não está falando de uma criação do universo. Está narrando como é que a matriarca Mau se desliga de Lessa e ela começa a criar a sua tribo, a sua comunidade, que depois vai ser conhecida como Daomé. É só uma história de um divórcio, onde a mulher saiu vencedora e o homem ficou só olhando, chupando o dedo, tentando se aproximar de novo da mulher. Era isso. Desse mito da criação, Mayu criou o ser humano do barro, que nem o cristianismo, também foi do barro, leu o mesmo livro de receita, e ela também criou a natureza e tudo que existe, animais, natureza, também de uma forma bem simplificada, religiosamente falando, né? Você tem um Gênesis cristão que é muito plim, plim, plim. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, né? E criei as árvores, e criei os animais, assim, né? Plim, 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 plim. Tem religiões que elas detalham e contam histórias mirabolantes e criativas até chegar àquele elemento da natureza. O Vodou, nessa parte da criação, também é meio plim, plim. Criou as árvores e criou isso e criou aquilo. Tirando as fezes da serpente arco-íris, que eu achei muito criativo, né? Por isso que existem metais preciosos nas montanhas, né? O resto foi muito plim, plim, plim. Uma coisa que eu achei muito curiosa nesse mito da criação é porque Mayu exagera na criação. Então, quando ela olha para toda a vegetação da natureza que ela fez, ela percebe que tem muita árvore, muita montanha, muito rio. Então é excesso. Vai ver a floresta amazônica pra você ver. Acho que é isso. Ela falou, meu Deus, eu fiz demais. Tem muito. E começou a transbordar pra fora do... Acredito que então a visão era meio terraplanista, principalmente naquela época, obviamente. Todas as fés imaginavam o planeta como uma pizza. E é engraçado que começou a transbordar pros lados. Entende? É tipo quando você tá fazendo bolo, bota calda e começa a transbordar pro lado, você fica, ai caramba. Você imagina. Agora imagina a entidade criadora do universo, ai caralho, a natureza transbordando pro lado de fora. Né? Tá aprendendo a criar, né, gente? Ou o livro de receita não falou, ou não fez a receita certa, é a primeira tentativa. É normal isso acontecer quando a gente tenta fazer um bolo de início. E aí ela teve a incrível ideia de pedir pra serpente arco-íris se enroscar em volta da terra para fazer tipo um muro, para fazer uma barreira para segurar tudo. É a nossa famosa bordinha de catupiry, tá? Sendo construída uma pizza. Né? Tem até a bordinha em volta, que é a serpente arco-íris no caso. E a serpente arco-íris obedeceu a entidade criadora e ela fica em volta do nosso planeta para segurar tudo. Porém, ela se queixava muito do calor. E aí Mau criou o oceano, porque o oceano refresca a serpente. Por isso tem o oceano em volta de tudo, para refrescar a serpente. E os terremotos é quando a serpente está se acomodando. Né? Você está ali parado na mesma posição, fica dormente, é um saco, então você se acomoda, né? Você se ajeita, e isso gera os terremotos. E assim que é o criacionismo Vodou raiz. Porque ele, quando saiu da África e chegou nas Américas, ele criou ramificações. Então existem muitas vertentes hoje, novas religiões. Por exemplo, o Yorubá, quando chegou no Brasil, nós tivemos o Candomblé, que se originou depois também a Umbanda. E quando se dá o eclipse, quando o Sol e a Lua se encontram, é quando Mau e Lisá se acasalam. E desse amor nós tivemos outras entidades, a segunda geração de entidades. Eles são irmãos. Na religião é tudo assim, minha filha. Egito, Antigo, Grécia. Você tem que começar com 2. Aí pra ter 4, esses 2 tem que acasalar pra ter mais 2. Então não tem muito jeito. As religiões se coincidem quando vão falar disso. E deles surgiram outras entidades. Isso só é quebrado no Gênesis, né, de Moisés, que tem Adão, tem Eva, aí ele tem 2 filhos homens e através de 3 homens e uma mulher popularizaram o mundo inteiro, né? Então é triste, né, essa história. Mas vamos lá.
É muito interessante isso, porque, como eu falei, na verdade é só uma história contando a origem do povo daomeniano. Ela tá muito resumida, essa história, mas eu só vou me basear no que ele tá falando ali. Quando fala assim, ela criou muitas coisas, Maú, ela era uma grande artesã. E se você vai olhar para a história dos povos Banto, porque Daomé ela também é um braço dos povos Bantos, e você vai olhar que a mulher ela era artesã, ela tinha essa faculdade, ela formava, ela iniciava as outras mulheres nessa arte. Nessas artes fazia-se muito, muito com elas. Então, o 90% do que era a sociedade banto era baseado no que as mulheres faziam ali. Enquanto os homens caçavam, colhiam, ou se tornavam feiticeiros, curadores, líderes de suas comunidades, as mulheres estavam ali fazendo isso também, quando também elas não eram as líderes. É por isso que Maú ela é a líder, porque é matrilinear, vem dela a geração que vai governar essa nação, essa tribo que tá nascendo. Então, Maú, ela faz muita coisa. E eu acho que a pessoa que escreveu a história dela era muito apaixonado por ela, porque falava assim, que tudo que ela fazia era bom. Nossa, ela fez essa jarra aqui, nossa, que é a melhor jarra do mundo. Faz mais 1000 aí pra mim que eu quero guardar, porque é maravilhoso. Então, eu acho que a pessoa que contou essa história de Maú era muito apaixonado por ela. Quando ela chegou nas terras de Daomé, que é o atual Benin, ela vai no fazendo, ela vai tendo filhos, aquilo tudo vai transbordando, vai crescendo e havia outras comunidades ao redor. Então, não tinha mais para onde ela se expandir e ela não queria mais o quê? Voltar a ser nômade. Ela não queria sair daquele lugar e ir para outro local. Ela queria criar raízes ali. Então, o que que ela faz? Ela pede ajuda ao sobrenatural, que tem o Deus soberano, ela pede ajuda aos ancestrais e os ancestrais ensinam através das próprias lendas como é que o mundo funciona. Então é a própria Maú que traz à tona a lenda de que quem estava ajudando ela não é os próprios dons dela, a habilidade dela, e sim uma serpente. Essa serpente ela é bem venerada no candomblé de Jeje como o próprio Dan ou o Bessem. Tem o Dan e tem o Bessem. Vai depender de qual, se é Jeje Marri, se é só Jeje. E às vezes até no próprio candomblé de Queto a gente encontra o Bessem. Mas no candomblé de Queto, lá é Oxumaré. Aí nós temos o Dan, o Vodou Dan e o Vodou Bessem. Ali, que é muito venerado por ser essa cobra. O que Malu fez? Ela criou essa mitologia em torno dela mesma para que ela pudesse controlar os seus filhos e os seus feitos, para que eles não pudessem ir para além daquele território que era dela, daquele território que ela estava vivendo, ela estava construindo tudo do zero, uma nova comunidade. Então ela vai preparando os seus filhos. Ela teve muitos descendentes, por isso que o próprio sentido do povo Fon é conquistar, por isso que eles viviam em guerra com os Yorubás. Tudo que chegava nas terras Fon, eles absorveram o islamismo, eles absorveram o culto ao orixá, eles absorveram muito bem o próprio culto aos inquins, e tudo que chega, eles absorvem para eles se fortalecerem. Então não é uma questão de religião, é uma questão de tradição, para se fortalecer. Então essa questão da serpente é justamente por isso. Opa, daqui eu não posso passar, porque daqui para lá é o território da serpente. É daqui para cá que eu tenho que ficar próximo a Maú, minha mãe, minha ancestral. É a segunda geração de entidades, porém não são deuses. E aí que vem a semelhança com o Yorubá, porque são entidades muito parecidas com os orixás. Como eles eram povos do continente africano muito próximos, ocorria muita troca cultural religiosa. Sim. Mas no caso, não são orixás, eles chamam de voduns. Voduns, exatamente, vodum. É um vodum, é um orixá. Entende? É muito parecido um com o outro. Maú não queria mais saber da Terra depois que criou ela. Sabe, dá trabalho, estressa, a humanidade é chata, RH é um terror lidar com o ser humano. Então ele criou o departamento de entidades. Entre os humanos e os deuses nós temos os voduns. E os voduns eles são associados aos elementos da natureza, igual aos orixás e Yorubá. Então você tem uma entidade vodum para ser a entidade dos mares. Você tem a outra que é dos metais, a outra que é dos trovões, a outra que é do céu, a outra que é da comunicação. Então são os departamentos que preenchem todos os departamentos para que um planeta possa existir, para que os seres humanos possam sobreviver, que possam ter sua divindade. Todos os departamentos preenchidos
preenchidos com os voduns. E são muito parecidos com os orixás. É que nem Roma e Grécia, entende? Você tem os Zeus da Grécia e Júpiter da Roma, que no final é praticamente o mesmo deus, né? As lendas são as mesmas, só muda uma coisinha em outra. Então, por exemplo, você tem o Xangô na fé Yorubá, que é o orixá da tempestade, do trovão, da justiça. E na fé Vodou, você tem o Evioso. Evioso, não sei se é Evioso, não sei direito como se soletra, mas que também é um Vodum responsável pelos trovões, pela tempestade, pela justiça. Então você vê que é muito semelhante. Só que para os Yorubás eram orixás e para o Vodou você tem os Voduns, que é também a mesma coisa. Então isso é uma coisa que essas fés se assemelham bastante. E essa é a origem do cosmos segundo a religião Vodou. O orixá, por ser Yorubá, Nagô, ele tem essa característica de ser o próprio ancestral divinizado. O que Maú queria ali era que ela se tornasse essa divindade, esse ancestral divinizado. E ela conseguiu. Estamos falando sobre ela como se ela fosse uma deusa. Então, ela conseguiu. Mas o Vodum não é. O Vodum é filho. O Vodum é um espírito. O Vodum, ele é uma manifestação. Então, é como se ela tivesse que explicar um arquétipo, explicar um fenômeno e introduzir o Vodum. Pouquíssimos Voduns tiveram contato com os seres humanos e por isso se transformaram em Voduns. E quando isso acontece é porque Oió começa a dominar o Benin e essa transmutação, esse sincretismo de culto começa a acontecer. Então o Benin olha para Oió, então o seu rei virou um deus, então os meus reis também vão virar deuses. Tá? Então é bem diferente, porque na Grécia os deuses são deuses, não tem contato nenhum com o ser humano. Em Roma, da mesma forma, a gente pode assemelhar o sincretismo, mas a categoria de divindade é completamente diferente. A gente tem que ter essa leitura para não confundir. Não eram deuses, eram deidades, eram entidades, e elas poderiam vir de várias formas. Os Yorubás eram mais ancestrais divinizados. Os Voduns eram mais como, vamos aproximar ao islamismo, como fossem os djinns ou os próprios anjos dos hebreus. É quase como eles, é como fossem os mensageiros. A gente vê muito poucos Voduns. E eu acho muito difícil. Daomé e Oió, Daomé e os Yorubás, eles são um povo inimigos até hoje. Você vai chegar para um povo, para algumas pessoas que são daominianas, que são do povo Fon, e falar isso aí com eles, nossa, eles quicam, eles falam mesmo, não me compara com esse povo, eles são inimigos, eles não se aceitam por causa justamente da colonização um do outro, essa guerra que foi estimulada durante muitos anos ainda por causa da França, por causa da própria Alemanha. Também teve a Inglaterra inflando a Nigéria contra os povos vizinhos, e ainda faz isso, infelizmente, em 2023 eles fazem isso, mas esse ódio, eu creio que ele serviu como separador dos cultos, então a gente não consegue fazer essa assimilação tão bem. Obviamente, teve muitas ramificações, teve muitas vertentes. Você pode ter ouvido essa história que eu estou contando agora de uma outra forma. Não quer dizer que uma está errada e a outra está certa. É porque aqueles povos, eles passavam a religião deles de uma maneira oral. As histórias, as lendas. E como era apenas oral, não tinha um registro escrito, e demorou para ter um registro escrito, então, mesmo povos muito vizinhos da mesma fé, você tem lendas diferentes, histórias diferentes. Esse aqui teve 10 filhos, para aquele outro povo ele teve 7 filhos. Não é que um tá certo, outro tá errado. São visões diferentes, são ramificações diferentes. Principalmente quando chegou nas Américas, que criaram outras vertentes. Por exemplo, tem uma vertente que ele defende que, na verdade, existiu uma deusa criadora antes dos gêmeos Mayu e Lizar, que era a entidade Nanã Buluku. É uma entidade que pariu os gêmeos. E ela só apareceu pra parir. Ela não fez mais nada. Não teve participação nenhuma na história. Uma entidade que surgiu, pariu os gêmeos, e aí os gêmeos criaram o mundo. Só tô citando isso. Quando eu falo pra vocês que Nanã não é orixá, é mais ou menos por causa disso aí. Quando eles surgem com a figura Nanã, só mais um pouquinho antes, da questão da oralidade. Já discutimos isso nesse canal. A oralidade na tradição africana é tão certeira que até hoje é usada como prova arqueológica. Então, a oralidade era muito assertiva. Com a entrada dos jesuítas e eles catalogando as lendas conforme os seus moldes, que vai acontecer esse concreto das lendas e não tem mais as aberturas conforme os povos africanos liam essas lendas. Então, os padres jesuítas nos venderam o conto conforme eles entenderam e não como os africanos contavam.
Por isso que isso é errado. Tem nada a ver. E existe escrita, tá? Existe escrito. Não é porque eles não sabiam ler, os europeus chegaram lá, não sabiam ler, que não existia. Existia até língua binária. Binária, coisa que a gente usa nos computadores hoje, já existia naquele tempo com aqueles povos. Então, não vamos desprezar isso, não. O problema aqui foi outra leitura. Vamos voltar. Maú é uma matriarca, é uma deusa. Lessa é o deus, é o pai, é a mãe. Patriarca, o matriarca. Tá, perfeito. Com a entrada do cristianismo, não pode ter uma deusa poderosa. Não pode. O deus tem que ser um cabra macho. Tem que ter 2 ovos e uma salsicha ali, porque senão não é Deus. Deus que é Deus é macho. Então não pode ter uma mulher como deusa suprema. Então o que é que eles fazem? Eles pegam um personagem, um rei que já existia ali, quase que mitológico, semelhante ao próprio Hércules, em força, grandeza, em atos, chamado de Nã. Nã. Esse Nã, ele era muito ruim, muito mal. Então ele era buruco, ele era ruim, ele era mal. Eles pegam esse personagem que ele foi tão ruim, tão mal, que eles não quiseram nem matar. Eles exilaram ele. Então ele era conhecido como habitante das montanhas, como guerreiro das montanhas. E todo mundo evitava passar até ali onde ele era exilado, que era mais ou menos na divisão entre Daomé e o que nós conhecemos como as terras iorubás atualmente. Quando os daomenianos viram isso e viram que tinha que ter um deus, eles então vão introduzir aquele deus lá, pô. Xangô virou deus lá com os Oió, então aqui a gente também tem que pegar o nosso rei e transformar num deus. Então vamos pegar o Nanã e transformar ele, moldar ele como Nanã Buruku. E eles pegam e fazem de qualquer forma, jogam na mitologia assim, tipo, não muda nada, só joga, não, antes tinha esse cara aqui. Aí ele vai embora, é o pai que foi comprar o cigarro e nunca mais voltou. Fizeram isso. E a gente comprou Nanã como mulher, comprou Nanã como orixá, comprou Nanã como vodum, comprou Nanã, que na verdade o Nanã nunca existiu. Até no território iorubá, quem cultua ou supostamente cultua Nanã, faz escondido porque Nanã é mal vista no território iorubá, e geralmente quem faz é Adjé, é feiticeira, e ela é punida por fazer feitiçaria, porque automaticamente é ligado a coisas ruins. Então, somente aqui nas Américas que Nanã foi comprada como uma ideia de divindade, só que nunca foi. Então, essa parte que tá falando realmente, assim, não faz sentido nenhum, até para ele, né, imagine para nós que entendemos, que buscamos entender. Então, Nanã, de fato, joga Nanã, escanteio. Nanã é uma alegoria, não faz parte da nossa mitologia. Quer dizer, faz parte porque o povo comprou, né? Mas, de fato, não faz parte porque não tem nem base, nem origem. E é difícil até estudar sobre. Quem fala muito sobre isso é o próprio Pierre Vigée, no seu livro Orixás. Vai ler. Para vocês entenderem como as histórias evoluem, se modificam, migram e ramificam. E é isso, gente. Esse é o criacionismo voodoo. Espero que você saia um pouco do estereótipo que você conhecia como voodoo, porque é uma crença muito rica, com muitas histórias, com muitas entidades. No final dessa série de criacionismos, eu sempre repito aqui, eu vou fazer um livro sobre eles, um quadrinho sobre todos os criacionismos que eu estou falando nessa série. Aguardem. É isso aí, ele já fez o livro, vou mostrar aqui mais uma vez. É esse livro aqui, tá R$ 59,90. De onde viemos. Cara, os quadrinhos dele é muito bom, os vídeos que ele faz é muito bom. Vale a pena. E esse livro eu vou comprar, vou fazer um vídeo aqui analisando esse livro e eu vou sortear para os membros lá na nossa área de membros, tá bom? Então os membros aí, fica atento que daqui a pouco vocês vão receber mais esse livro aí com sorteio. Pessoal, só lembrando que esse foi a parte 2. Já fizemos sobre o Egito, sobre os voduns, agora vamos por os iorubás. Os iorubás. Então vamos lá para a parte 3. Te vejo lá. Tchau, tchau.